Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o Leandro e gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Hoje eu quero falar, sobre o porquê da gente ter medo do pecado, né? Nós sabemos que o pecado, além dele nos afastar do caminho de Deus, além de gerar prejuízo na nossa vida, na nossa saúde física, emocional, né? O pecado ele também gera morte, né? E se a gente não tomar cuidado, né? Não se arrepender dos nossos pecados, né? Mas ficar negociando com o pecado o tempo todo, achando que eu peco hoje, amanhã eu vou ter a oportunidade, né, de me arrepender e, e vai tipo empurrando com a barriga, né? Negociando com o pecado, vivendo uma vida de pecado sem arrependimento, né? E quando a pessoa vê, ela já está completamente afastada do caminho de Deus, né? Já não sente mais prazer nem alegria na salvação, na palavra de Deus, né? Aquela pessoa ela se distancia totalmente de Deus, né? E a gente deve ter muito medo, né, de viver assim, né? Tanto do pecado, né? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? Que o pecado mata não só o físico, né? Mas o espiritual. E uma vez que você morre espiritualmente, você já não existe mais salvação para você, né? Porque a morte espiritual, ela é uma morte eterna, né? E então que a gente possa ter medo, né, da prática do pecado, não nos conformar em viver uma vida no pecado, né? Mas nos arrepender, nos humilhar na presença de Deus, né? Enfim, eu queria compartilhar uma palavra com vocês que está em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 4, que diz assim: E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei, ou seja, a gente não deve temer a morte física, né? A morte do corpo, mas sim a morte espiritual, né? Porque quando a gente morre no físico, né? Morre para essa vida, se a gente estiver fazendo a vontade de Deus, estiver renunciando a nós mesmos, né? Para agradar a Deus, a gente tem a esperança da salvação, né? Da vida eterna. Mas a morte espiritual, né? Quando a gente morre espiritualmente, eternamente, aí já não há salvação pra gente, né? E como eu disse, né? O que mais gera a morte do espírito é o pecado, né? Porque o pecado é o que nos afasta de Deus. E uma vez afastado de Deus, a gente está morto, né? Espiritualmente, porque não há esperança, né? Longe de Deus. Longe de Deus não há salvação, né? Não há vida, né? Porque a vida está em Deus, né? A vida está em Jesus Cristo e não no pecado, não na vaidade, né? Na iniquidade. Eu sei que é muito difícil para a gente, mesmo sendo cristão, né? Não pecar nesse mundo, mas que se por acaso a gente pecar, né? A gente se arrependa, clama pela misericórdia de Deus, né? Que a gente possa ter humildade, né, de reconhecer nossas falhas, reconhecer nossos pecados e não nos conformar com ele, né? Porque quando a gente se conforma, é como eu disse, né? A gente vai viver uma vida de mentira, né, de hipocrisia, achando que está fazendo a vontade de Deus, mas estamos vivendo no pecado, né, na prática do pecado, afastado de Deus, né? E que a gente possa ter medo, né, dessa prática que mata o espírito, que condena o homem à morte eterna, né? Enfim, eu também queria contar um testemunho para vocês, né, de um sonho que eu sonhei essa semana, em que eu estava lá no Tocantins, né, na minha cidade Porto Nacional. Eu não lembro o local que eu estava da cidade,
eu sei que eu estava num local onde dava visão para o céu, né? E eu estava ali e de repente eu vi as pessoas sendo arrebatadas, né? De uma forma não muito rápido, de uma forma um pouco lenta, né? Mas eu vi as pessoas subindo em direção ao céu, né? E eu comecei a olhar aquilo, passou alguns minutos e eu vi que eu não estava sendo arrebatado e aquilo gerou tristeza no meu coração, né? Por saber que as pessoas estavam sendo arrebatadas e eu não. Mas passou alguns minutos depois eu comecei a ser arrebatado também, né? Aí quando chegou em certa altura, eu vi que eu não estava mais subindo na direção do céu, né, na direção vertical, mas sim na direção horizontal, né, para minha frente. E eu vi que eu comecei a sobrevoar, né, sobre o rio Tocantins. E quando eu estava chegando no meio do rio Tocantins, né, eu comecei a ficar com medo, né, de cair lá de cima, né, do espaço onde eu estava, da altura, e cair no meio do rio Tocantins. E começou a vir o temor, né, porque eu comecei a achar que eu não era digno, né, de ser arrebatado por causa dos pecados, né, que eu tenho colocado em prática na minha vida. E eu comecei a ficar triste, né, e quando de repente eu caí do outro lado do rio Tocantins, né, do outro lado da cidade, e as outras pessoas estavam indo para o céu, né, e aquilo me deixou muito triste, né, muito abatido. Isso serviu, né, para me ver que, por mais que eu ache que eu esteja fazendo a vontade de Deus, né, ainda tem muita coisa que eu devo largar, né, na minha vida, muitos pecados que eu devo me arrepender, né, e deixar de praticar, e muitas coisas que eu devo fazer também, né, para agradar a Deus, né, porque eu sei que mesmo que a gente agrade a Deus de todo o coração, né, de todas as formas, a gente nunca será digno, né, da salvação. Mas se a gente não se esforçar, né, se a gente não se humilhar na presença de Deus, não clamar pela misericórdia dele, a gente com certeza nunca será salvo, né, se viver na prática do pecado. E se você que está ouvindo essa mensagem, está assistindo esse vídeo, está vivendo na prática do pecado, né, da iniquidade, está afastado do caminho de Deus e reconhece isso no seu coração, né, e deseja entregar a sua vida a Ele, se arrepender dos seus pecados, eu quero te dizer, né, que esse é o momento de você se humilhar na presença de Deus, clamar pela misericórdia e pelo perdão dele, né, e não desperdiçar essa oportunidade para deixar toda a prática do pecado, da maldade e ser salvo, né? Entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo, porque como eu disse, né? Está próximo, né? O arrebatamento, né? Jesus já está voltando e a gente tem que se preparar, né? A gente tem que se esforçar a cada dia, né? Renunciar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e seguir Jesus, né? Para que a gente não possa ficar de fora do arrebatamento, para que a gente não possa perder a nossa salvação, né? E que seja tudo para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.